Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é o meu podcast e aqui você encontra, quinzenalmente, conteúdos que vão te ajudar a melhorar a sua influência, o seu posicionamento e alcançar os mais altos níveis de liderança. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu tenho uma admiração desde o dia que eu a vi chegando. A Vanessa Cerezer. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Cecília. A Vanessa, ela vai se apresentar, só falando, a Vanessa, ela é head, ela é uma advogada, é head de uma área executiva dentro de uma empresa multinacional, né, trabalha numa empresa multinacional, e eu falo que ela já captou a minha atenção desde o dia que chegou, porque ela é muito bonita. É uma mulher que passa poder, assim, logo na chegada. E, além disso, é uma pessoa muito inteligente, que trilha uma carreira que me chama muito a atenção, porque é uma carreira de um crescimento para a liderança, que eu considero rápido, porque eu estava fazendo uma pesquisa da sua carreira, Vanessa, eu vi que você, em 5 anos, saiu de advogada para head de uma área, né, da área jurídica. Então, eu convidei a Vanessa para vir aqui compartilhar sobre a carreira dela, como que ela conquista esse crescimento, que eu já conversei com ela sobre isso, é orgânico de verdade, e gostaria que ela compartilhasse com todos vocês, comigo, que eu quero aprender muito, sobre essa vida, essa carreira que trouxe a Vanessa até aqui. Então, Vanessa, para a gente começar, o que Vanessa Cerezer comunica sobre Vanessa Cerezer? Bom, primeiro, Cecília, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Sabe que essa admiração é recíproca. Muito obrigada. Desde lá atrás, quando a gente se conheceu em 2022, quando eu fiz o curso com você de oratória, e que foi muito importante para mim. Eu uso até hoje os insights que que eu aprendi com você. E pensando rápido, assim, né, o que Vanessa comunica com Vanessa, eu acho que eu sou uma pessoa muito determinada, né? E quando eu olho para trás, né, como você falou, tive um crescimento na carreira que parece rápido, mas é uma jornada que começou há muito tempo. Não vou falar aqui de datas também, para não denunciar a minha idade. Eu comecei, né, minha carreira em escritório de advocacia. Eu fiz uma trajetória um pouco inversa do que a maioria dos meus colegas, né? Eu vim de escritório de advocacia e mudei, né, para multinacional. Mas faz mais de 10 anos, né? Eu vou fazer 10 anos agora na multinacional na qual eu trabalho. E eu acho que foco é muito importante, né? Junto com a determinação. Mas eu acho que empatia, né, é algo também que me abriu muitos caminhos, né? Bons relacionamentos dentro de uma multinacional é muito importante. Eu acho que para a vida, na verdade, né? Você ser empático, entender dos relacionamentos pessoais. E eu acho que eu busco também deixar um legado. Legado é muito importante. Mas essa questão desse crescimento orgânico que você falou é uma coisa que, para mim, me acompanha na minha vida desde muito nova. Eu sempre gostei muito de esporte. Fui um pouco, né, competitiva nesse sentido. Eu acho que isso traz alguns benefícios, desde que feito de uma maneira saudável. Eu, já fazendo alguns estudos RH, a gente tem essa leitura, né, de personalidade, quando a gente trabalha em multinacional. Essa questão de liderança natural, eu já fui mapeada nesse sentido. Eu faço muita relação com esporte, sempre gostei muito de esporte. Que esporte que você fazia? Jogo vôlei desde os 9 anos. Já fui federada quando era mais nova, hoje em dia faço só por hobby quando tenho tempo. Mas eu acho que essa questão
de liderança, de você tomar a frente, eu tenho essa característica, né, de ter essa questão de liderança natural. Então, eu acho que essa combinação, né, de tomar a frente das questões com empatia, tendo bons relacionamentos, isso é uma das coisas que essa combinação me trouxe bons frutos, né? Claro que tem muita determinação, muita abdicação, muito estudo, né? Eu acho que sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que é essa combinação, né, dessas características que me trouxeram até aqui. E, Vanessa, depois eu quero saber do vôlei, eu quero saber dessa liderança natural. E tem uma questão que eu observo em você, e quando eu falo para você, 5 anos de crescimento, porque o direito, ele é uma área técnica. Né? Quem ouve um advogado falando para um outro, eu acompanho, eu preparo advogados que vão fazer prova oral para concurso de magistratura, Ministério Público, e eu conheço um pouco do teor não dá para entender nada. Né? Então, é uma área muito técnica. E então, quando eu falo para você desse crescimento, eu vejo que você alcançou uma coisa que, para as pessoas que acompanham aqui o Oratória Executiva, uma coisa importante é ser um profissional, como essa transição entre o profissional, deixar de ser um profissional executor, falando do direito, né? De ficar ali nos prazos, de ficar ali escrevendo, para ir para um advogado executivo, que do meu ponto de vista, o que é ser um executivo? Aquele que toma frente, que não que é mais importante que as outras pessoas, mas que lidera, né? Que lidera uma área, que lidera uma reunião, que lidera uma situação. E eu percebo que isso é um desafio para muitos profissionais, que muitos profissionais de áreas técnicas, eles chegam no momento de crescimento da carreira e eles patinam muito para continuar crescendo com essa dificuldade de deixar o pensamento, a mentalidade técnica para assumir uma mentalidade executiva. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, como foi isso para você? Como foi essa jornada, que certamente foi gradativa, mas quais foram... Como foi isso para você, essa passagem? Bom, isso de fato aconteceu na minha vida, né? Essa mudança de você fazer essa transição, né? De uma formação técnica, que nós como advogados temos, para liderar uma área, né? Numa multinacional que engloba muitas outras questões, né? Não só da legislação local, questões culturais, então que a gente passa a enfrentar diferença, né? Não só de questões das pessoas aqui do Brasil, eu lido com pessoas de outros países, questões de a cultura diferente, pensamentos diferentes, e a gente tem que saber lidar e saber liderar, né, pessoas de diferentes culturas. Logicamente, quando eu comecei, né, minha jornada, eu era extremamente técnica em escritório. Tem uma grande diferença em advogados que trabalham em escritório, que são donos de escritório, enfim, que atuam, né, como advogados de escritório de advocacia para executivos jurídicos de empresas. Eles são muito mais técnicos. A gente, enquanto executivos de empresas, de multinacionais, nós temos que nos transformar. Isso para mim foi muito difícil no começo. Tanto que até hoje nas entrevistas que eu faço e que outras pessoas da minha equipe fazem, quando a gente está buscando algum profissional no mercado, uma das perguntas é essa. Você tem noção que tipo de advogado que vai ser daqui para frente se você entrar, né, numa multinacional? É totalmente diferente. A rotina é diferente. Você deixa de advogar um pouquinho. Né? Você tem outros pensamentos. Quais pensamentos? Você começa a olhar para as pessoas. Né? Vou até anotar. E quando você vai alcançando outras posições, você tem que se preocupar com outros problemas que não só do direito.
problemas interpessoais, problemas de desenvolvimento. Problemas não, né? Questões de desenvolvimento que às vezes são soluções, não problemas. Outra coisa também, você como um advogado de empresa, e eu particularmente tive a sorte de me deparar com pessoas muito inteligentes e que me ajudaram muito, né? Em outro sentido, lidar com números, com planilhas. Eu tive alguns mentores, né? Eu respondi muito tempo pro CFO, né? E isso foi uma escola para mim. Eu ter um outro olhar sobre o direito, trazer números para aquilo que eu estava falando. E quando você passa a fazer parte, né, da parte dos executivos da empresa, o que eles querem saber são resultados. Né? Como que o jurídico vai agregar valor, né, para aquela empresa, se não com números. Mas, às vezes, nós, como advogados, nós não lidamos com números todos os dias. Então, como que eu transformo aquilo que acontece na minha rotina em números para o vice-presidente enxergar como que a minha área vai agregar valor à empresa? Vai ajudar a atingir a meta, vai ajudar a crescer. Melhorar o resultado, falar de EBITDA, são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Sim. E isso eu aprendi no dia a dia. E esse é um ponto, Vanessa, que você tocou, que é muito crucial. Lembra que eu falei para você que as pessoas patinam? Exatamente aí. Porque você percebe que aí existe uma virada de chave. Então, como você falou, né, do advogado que olha para prazo, fica fazendo peças, daí ele tem que virar a chave e começar a pensar em assuntos que ele não estudou na faculdade. Exato. Que não fazem parte do seu ambiente, da sua conversa natural. E aí, tudo que você citou aqui diz respeito à estratégia. Sim. Uma parte mais estratégica. E como foi que você, né, para ajudar as pessoas que passam por isso, como foi que você buscou isso, esse conhecimento? Porque eu sei que ler sobre estratégia, ler um jornal que fale sobre economia, mas o que mais? Fazendo até uma relação aqui, né, com o seu curso e com a oratória, né? É claro que o conhecimento, ele é básico. Fiz pós-graduações, fiz MBA em Direito Empresarial, mas isso é o básico, né? É o que a gente precisa para ter o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele nos dá a segurança para a gente buscar nossos objetivos. Mas, estando numa empresa, eu precisei entender ali o cenário, né, o mundo que eu estava inserida. E no começo foi desafiador. Eu vinha de escritório, então eu tinha essa mentalidade técnica. Sim. Até isso, a minha comunicação era diferente. E é isso onde eu queria chegar. A minha comunicação com as pessoas internas era diferente. Eu tive que entender meus desafios, que eram outros. Claro que eu busquei conhecimento técnico fazendo esses cursos. Sim. Mas eu precisei entender os desafios e essa escola que eu tive com chefes que não eram do direito me ajudaram muito. E aqui que entra a comunicação. Eu entendi que se eu falasse como advogada, extremamente técnica, eu não ia atingir meu interlocutor. Se eu escrevesse um e-mail gigante, uma tese jurídica, eu não ia atingir, né, as pessoas internamente. E eu precisava que as pessoas respeitassem o departamento jurídico. Isso é de muito valor. Eu precisava ter bons relacionamentos com os meus com os meus pares internamente. Né? Então, a comunicação é muito importante. Você construir bons relacionamentos é muito importante. E a comunicação faz parte disso, né? Uma boa comunicação, ela é essencial. Então, eu acho que quando eu entendi isso, essa virada de chave foi muito importante. E isso me ajudou muito. Porque eu tendo uma boa comunicação interna com os meus pares, o jurídico passou a ser respeitado. Eles entenderam o valor, né, do departamento. Eu consegui demonstrar que o departamento ele poderia agregar um valor que não é... O jurídico, muitas vezes, ele é visto como uma área de apoio ou uma área que só traz custo,
né? É uma que despesa. quer melar os projetos. Ou que é muito burocratizador, que só fala não. Então, quando eu entendi, né, essa questão da a importância da comunicação interna com os meus pares, a forma de me comunicar, claro que aliado ao conhecimento técnico que eu adquiri ao longo dos anos trabalhando em multinacional, isso para mim foi muito importante. Porque a construção desses bons relacionamentos também me ajudaram a chegar onde eu tô. Porque uma coisa que é um lema para mim, isso eu falo da minha equipe também, né? Eu lidero o departamento, mas as pessoas técnicas, elas são muito importantes também. Sim, certamente. Né? Então, sem elas, a gente também não consegue atingir os resultados. Então, o resultado desses bons relacionamentos, né, aliado à qualidade técnica, é muito importante. Sim. E isso a gente consegue mostrar, né, para a empresa e para a tomada de decisão e a trazer valor para o departamento jurídico. Né? Não só falando não, mas trazendo alternativas ou mostrando os riscos que as pessoas que vão tomar a decisão, quais os riscos que eles estão expostos. Então, o papel do jurídico é mostrar isso com maior clareza. Então, eu acho que isso também é uma virada de chave que me ajudou muito nesse caminho que eu tenho trilhado. Porque quando você diz, né, que você buscou entender o interlocutor, entender o mundo dele e direcionar o seu conhecimento de uma forma que ele compreenda, que ele aceite, ele passa a te enxergar como uma pessoa, né, empática e parceira. Exato. Com certeza. E isso é muito legal, que quer ajudar, que quer construir junto. Exato. A gente até construiu com base nisso, nesse pensamento que eu tenho, eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, eu acho que isso é uma característica minha também. Eu não sou uma estrela que quer brilhar só. Então, eu sempre, o que eu puder agregar da minha equipe, das pessoas que estão juntos, que fazem parte daquele projeto, eu vou fazer com que eles brilhem também. Então, acho que isso é muito importante. Isso mostra, né, para outros departamentos o valor agregado àquela atividade, aquele projeto que a gente está propondo. O jurídico, né, do qual eu sou head do departamento, a gente já propôs alguns projetos, nós já implementamos alguns projetos visando essa proximidade do jurídico com outros departamentos, com outras... A empresa que eu trabalho tem várias unidades pelo Brasil, então a gente promove essa proximidade, essa conversa. É uma conversa mesmo, tá? Não tenho problema nenhum aqui falar o nome do projeto, chama Legal Talks. Que legal! Então, é uma conversa do jurídico com a liderança, com as outras unidades. Inclusive, a gente ganhou um prêmio por esse projeto, de um cliente. Ah, é? Então, que interessante. Isso eu acho que diz muito sobre a comunicação, né? E o que a comunicação pode trazer de agregar valor e respeito ao departamento, né? Então, acho que há uma dica aqui, né, para os seus ouvintes. Nossos agora, nossos ouvintes. Ainda estou me acostumando. Eu acho que a comunicação, ela pode trazer muitos frutos e tá intimamente ligada com o seu crescimento, seja qual for a sua posição, né? E seja qual for a área de atuação. Não só, eu estou aqui falando sobre o direito, né? Sobre a parte como executiva jurídica, mas isso eu acho que vale para qualquer função. Sim. E eu quero falar aqui também de você ter entrado no hall dos executivos jurídicos mais admirados na indústria em 2025. E aí a gente já pode entender mais ou menos, né, o porquê que isso aconteceu. E eu vejo você, Vanessa, e até na conversa que a gente teve antes quando a gente foi conversar para fazer o podcast, a questão que a gente conversou sobre a contribuição. Sim. Eu queria que você falasse um pouco desse seu olhar de contribuição, como você, que acredito ser natural,
mas como você viu essa questão da contribuição amarrando a sua carreira. Porque existe uma questão sobre o networking, que você falou aqui, essa questão do relacionamento interpessoal é muito importante. E o networking, há mais de uns 10 anos, eu vou dizer, para cá, a visão sobre o networking mudou muito. Eu vou falar, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, com relacionamentos, uma pessoa que fazia um bom networking, ela era aquela pessoa que ela ia nos eventos e trocava cartão e se apresentava e falava e conversava com todo mundo. E hoje já não é mais assim. Tem um livro que traz uma pesquisa de um psicólogo americano, que é o Adam Grant. Ele escreveu um livro chamado Dar e Receber. E ele faz... Você já leu esse livro? Não. Esse livro é para pessoas como você, assim, para potencializar. Vou colocar na minha lista aqui. E ele fala sobre os 3 perfis, né? Que a gente vê nos relacionamentos. Então, o doador, que doa, que ajuda, que faz crescer, mas para ele funcionar bem, ele precisa saber o que ele quer, saber dos objetivos dele, para poder não abrir mão dos seus objetivos. Tem o tomador, que só quer para si, e o toma lá da cá, que só faço para você, esperando você fazer... eu faço para você, esperando que eu já vou pedir uma coisa em seguida. E ele fez uma pesquisa, pegou as pessoas mais bem-sucedidas ali, que ele considerava, e notou que o doador é o perfil das pessoas mais bem-sucedidas. Então, eu queria que você falasse sobre essa questão de você contribuir, de você ter o olhar voltado para o todo, como isso permeou a sua carreira. Uma coisa que eu acho que eu acabei não falando, né, quando você fez a primeira pergunta para mim da comunicação, eu acho que eu sou uma pessoa muito disposta a aprender e talvez movida a desafios, né? Eu acho que isso faz parte de mim também. Então, claro que eu tenho medo, fico nervosa, mas eu sou disposta. Então, eu sempre fui disposta a aprender coisas novas, a abraçar novos desafios, e isso, obviamente, me abriu muitas portas ao longo desse caminho que eu tenho trilhado. É aquele... Tá com medo, vai com medo mesmo. Você pode dar um exemplo, Vanessa, assim, de uma coisa que você lembra, se você se sente confortável? Atualmente eu sou responsável pelo jurídico da África do Sul, que é uma coisa totalmente diferente, né? Não é muito comum, não é usual, mas por umas questões de estratégia da minha empresa, isso foi uma oportunidade que aconteceu comigo de 2019 para 2020. Claro que isso é desafiador. Não posso advogar em outro país, mas sou responsável, né, pela gestão do departamento dos advogados de lá. E, obviamente, eu tive que entrar aprender numa outra das legislação. leis, entender, né? Sou responsável pela parte trabalhista, sindical e contratual. Quase fazer direito de novo, né? E, claro, porque para eu fazer a gestão disso e conversar com os advogados lá, eu preciso minimamente entender. Sim. Então, foi muito desafiador. Tive que ir para lá, vou para lá com frequência. É um país maravilhoso. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse país. Legal. Mas é uma cultura diferente. Fui sozinha. Isso foi, para mim, um desafio muito grande que algumas pessoas, por medo, travariam, né? Então, esse é um de vários que eu enfrentei, né, na minha carreira. E eu acho que isso é uma coisa que me prende muito, os desafios novos, né? E grandes o que você desafios. pensa, assim, quando você tem medo, que eu acho que é uma coisa interessante para você também compartilhar, que eu quero aprender também, quando você tem medo, quais os pensamentos que vêm? Como você lida com isso? Como você aprendeu a lidar com os seus medos? Olha, claro que quando a gente está com medo, a gente acha que vai dar tudo errado, né? Eu já tive esses pensamentos, mas o que eu faço para enfrentar os meus medos, né? Quando eu vou participar de algum evento, ou eu vou falar para algum público, né? É claro que eu não sou palestrante, mas em eventos do meu nicho, né? Que eu tenho
Atualmente eu estou à frente, né, do comitê da Anshan, aqui do interior paulista. Sou presidente do Comitê Estratégico Jurídico, aqui da região, junto com outro colega. E isso, as discussões são de alto nível, né? Só executivos jurídicos de multinacionais da região. E a gente discute problemas, né, incomuns, enfim, trocamos ideias. E isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Eu estou ali falando com pessoas extremamente bem preparadas, excelentes profissionais. Então, eu acho que eu sempre procuro ter conhecimento, saber aquilo que eu vou falar. Eu acho que conhecimento, quando você tem propriedade com aquilo que você vai falar, não pode dar errado. Você se preparar para qualquer coisa, né? Não só para falar, mas para um trabalho, para um projeto, para uma reunião. Eu acho que se você tem conhecimento e fala com propriedade, não tem como dar errado. Claro que eu já também tenho umas técnicas de respiração, isso faz parte, né? Mas certamente. Eu acho que se você tem conhecimento, não pode dar errado. É isso que eu... Vai com medo mesmo, que vai dar certo. É isso. Muito bom. E aí, voltando, Cecília, a questão do estar disposta, isso... eu abracei muitos desafios. E quando você abraça esses desafios, outras oportunidades aparecem. Né? Essa mesmo, não só internamente, né? Externamente. Acho que a nossa vida, a gente tem nosso trabalho, mas existe a Vanessa fora do trabalho também. Então, eu sempre cultivei bons relacionamentos nos meus trabalhos anteriores. Desde a minha época de estágio, eu tenho a minha primeira chefe, a minha amiga, até hoje. Isso é muito importante, né? Então, eu acho que o nosso mundo, né, seja do direito, o médicos, ele é pequeno, né? A gente vai voltar a se encontrar, mas eu não faço isso... o que a gente falou das com coisas... intenção. Com né? intenção. É um pouco orgânico. Né? Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu vou conversar com essa pessoa para atingir aquele objetivo. Isso é uma coisa natural minha. Construir bons relacionamentos, né? E cultivar esses bons relacionamentos. Não só profissionais, mas pessoais também. Eu acho que o clima no meu departamento eu já recebi esses feedbacks, ele é bom. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, esse é um traço meu. E essa contribuição, né, por exemplo, antes de eu ser nomeada como presidente desse comitê, eu já participava do comitê. Estava ali sempre colocando suas ideias, pensando em contribuir. Exato. É difícil, nós temos uma agenda sempre... É complicado a gente colocar pontos extra-trabalho na nossa agenda, né? A vida de todo mundo é muito corrida, mas sempre que possível eu tentava contribuir ao máximo, participar das reuniões. Quando a gente passou pela pandemia, as reuniões se tornaram online, entrar nas reuniões. E aí eu passei a receber alguns convites para participar como uma das palestrantes em determinado tema que eu tinha algo a agregar na discussão, que fazia parte, né, do meu dia a dia de trabalho. Contribuir, né, de fato, ali com as pessoas que são os ouvintes ali daqueles encontros. Então, eu sempre contribuí, né? Sim. Sem nenhuma intencionalidade, né? Não. Isso é muito legal, Vanessa. Isso essa questão genuína, que é uma das coisas que eu falo, esse crescimento que você teve, que eu admiro, sim, muito. É você estar simplesmente por querer ver a área crescer, né? Por gostar daquilo, gostar de estar ali com aquelas pessoas e levar um conhecimento. Eu vejo isso como uma das ferramentas mais importantes de qualquer marca pessoal. Com certeza, mas e uma coisa muito importante, né? Acho que agora, falando para os nossos ouvintes, eu acho que a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz. Sim. Eu acho que isso está por trás de tudo, né? Se a gente tem que gostar do que a gente faz. É claro que todo trabalho tem seus... algumas reclamações que você vai ter. A gente sempre vai ter pontos negativos, mas se a gente não gosta, né? E não faz aquilo por paixão, por amor, Sim. Isso a gente não... eu acho que isso é a base de tudo, Sim. né? Então, eu acho que isso é muito importante. Essa é a base, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, seja no dá trabalho, pra perceber. seja fora do trabalho,
Eu gosto de estar ali discutindo com colegas para a gente discutir soluções. E claro que eu falo muito da empresa que eu trabalho, porque eu tenho muito orgulho de estar lá. Quando eu olho para trás, quando começamos o departamento, era eu um estagiário. Hoje nós somos 7 pessoas. Sério, então, ver Vanessa? o crescimento do departamento, muito eu legal. falo isso com muito orgulho. Então, você fez parte ali do crescimento. Eu fiz parte do crescimento do departamento lá. Mas se a gente não faz, se você não gosta do que você faz, você pode fazer aquilo ali que te pediram para fazer e ponto. Eu acho que o ir além, né? Eu já recebi algumas broncas no começo que eu era um pouco intrometida, no bom sentido. Me meter em outras áreas, mas no sentido de contribuir. A contribuição, de novo. Contribuição. Então, acho que e você ir um pouco além, eu acho que também faz parte desse crescimento genuíno, né? Que obviamente eu não busquei essa presidência e a questão da lista, né? Eu estou na lista dos finalistas, não estou no pódio, não é um pódio ainda. Mas é uma lista. Mas eu estou na shortlist, o que é muito legal. E isso, essa revista, né, para os advogados, ela é muito importante. E só para você entender, nós somos votados por nossos pares, né? Pessoas de outras áreas? De outras empresas. Os pares jurídicos de outras empresas. Que de legal! Outras empresas. Eu voto também, obviamente eu não posso votar em mim, né? E nós votamos nos executivos que nós admiramos. Então, a importância... E Brasil? Brasil. Nossa, que legal, Brasil. Vanessa. Então, é claro que eu fiquei muito honrada de estar nessa lista. É a segunda vez, o ano passado foi a primeira vez, na verdade. E eu estou na shortlist, quem sabe, né, aí nos próximos anos isso não seja um pódio. Mas, de novo, né, essa contribuição, esse networking, essa comunicação com colegas, com certeza contribuiu para que meu nome estivesse lá. Sim, e fosse lembrado. Certamente. E o amor, né? Na Bíblia tem a passagem que é muito conhecida, que eu posso ter todas as coisas, né? Mas se eu não tiver o amor, isso não adianta. Com certeza. E é exatamente isso que você falou. Você pode ser uma super advogada, pode ser, mas se não tiver o amor pelo que faz, o amor até pelas pessoas, Sim. o amor pela equipe, o amor não é pela pessoa em si, mas pelo ser humano, de querer ver o crescimento geral, de nada ia adiantar, né? Com certeza. Muito legal. Agora, você falou pra mim que desde pequena, né? Eu tenho uma filha, eu quero saber, né? Como que minha filha pode se tornar uma pessoa estratégica, determinada, com foco pelo esporte. Eu sei que o esporte tem uma questão muito forte, mas o vôlei, e você sabe que vôlei é um dos meus esportes que eu mais gosto de assistir. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada. Adoro assistir jogo de vôlei. Uhum. Eu jogava vôlei quando eu era criança, na escola, só que meu braço doía tanto, quando a bola vinha, ficava tão vermelho que eu parei. A bola Mas depois vinha... acostuma. Acho que vai deixando insensível a área, né? Mas me conta um pouco do vôlei, como que você acredita que... Com quantos anos você começou a jogar? Eu comecei a jogar com 9. 9? É até uma história um pouco curiosa, né? Eu comecei... Claro que eu já gostava de esporte, isso é uma coisa minha. Mas eu comecei a jogar vôlei com 9 anos. A minha mãe, ela dava aula todo período, manhã, tarde, noite. Em escola. E eu precisava fazer alguma coisa no colégio para não ficar em casa. Você ficava com ela? Sim. E aí ela foi pedir no colégio se eu podia, né, participar de alguma aula que tinha lá, e tinha o vôlei. E aí, só que era para crianças 2 anos mais velhas que eu, se não me engano. E aí eu participei de um teste. Aí foi o primeiro teste. Você é alta, né? Eu sou alta sempre, né? Já era um pouco mais alta. Participei do teste, passei. E comecei a jogar, então... Eu era a única de 9 anos jogando com pessoas de 11. E aí, né? Aí tem um pouco aquilo que eu te falei, né? Competitividade saudável. Eu comecei a me destacar ali e eu gostava muito de jogar. Comecei a jogar nos clubes das cidades. Eu tinha
era pré-mirim, mirim, tem toda a categoria, né? E aí eu comecei a me interessar, a participar de campeonatos regionais. E eu acho que o esporte, ele traz um senso... O vôlei, no caso, é um senso coletivo. Coletivo, isso né? que eu pensei. Não é um esporte individual. Acho que o esporte sempre traz alguma lição, mas... o coletivo vôlei, é diferente. Você contribuir, não adianta você se destacar, é aquilo que eu falei, né? Estrela que brilha só, não adianta nada, né? E além disso, o esporte, o vôlei, contribui muito para a questão de inteligência emocional, controle emocional. Porque se você estiver nervoso, você vai errar o saque, você não vai conseguir fazer um bom passe. E lidar com a frustração quando perde. Exatamente. Isso então, legal. eu acho que essas lições me acompanharam desde muito nova. E eu vim para Campinas, participei de uma peneira aqui no Clube Fonte São Paulo. Eu jogava pela Fonte São Paulo. Que legal. Na época, eu joguei, inclusive, com o Bruninho. Da sim, seleção. sim. Ele treinava, a gente treinava na mesma época. Que legal, Vanessa. E, obviamente, perdi muitas vezes, foi frustrante. E eu tive que tomar uma decisão também, né, nessa época, de seguir para o esporte ou estudar. E, né, não dava para fazer os dois, acabei optando por, enfim, outros caminhos. Mas hoje você joga? Jogo, mas assim, é um hobby na academia. Assim, você faz as aulas e tem sua turma, que é super importante, né? Porque é uma coisa que... Mas não participo de campeonato, não... Fiz outras coisas também de esporte, já me aventurei em yoga. O esporte sempre fez parte da minha vida. Né? Eu acho que essas lições do esporte, mas que me acompanharam desde nova, foi muito importante. Eu acho que disciplina... a gente tinha campeonato de final de semana, então não podia sair. Então, eu acho que o esporte, ele, sem dúvida nenhuma, me ajudou a ter foco e trazer isso para o meu dia a dia de trabalho, de estudo, na época da faculdade, do colégio. Muito bacana. Com 9 anos. Muito bom. Quanta coisa, hein, Vanessa? Pois é. Eu falei que eu tava com medo, né? A gente falou bastante. E eu coloquei aqui que, do meu ponto de vista, você é uma marca pessoal forte. Hoje em dia se fala muito sobre marca pessoal. Né? O pessoal no LinkedIn, todo mundo, eu quero trabalhar minha marca pessoal, quero trabalhar minha marca pessoal. E as pessoas acreditam que ser uma marca pessoal forte é postar no LinkedIn ou colocar uma roupa bonita, sabe? E aí eu tava hoje olhando suas postagens. Nem tem tantas. Né? E eu acho muito importante isso para as pessoas entenderem que marca pessoal não é post em LinkedIn e nem é roupa bonita. Que sim, os posts do LinkedIn, a roupa que você... As peças que você usa para te representarem, eles fazem parte da sua visibilidade, de como as pessoas recebem. Mas a marca pessoal é exatamente isso. Então, eu vejo você uma marca pessoal forte, mesmo postando pouco. Olha, eu tenho que confessar. Não faço isso. Não, eu tenho que postar sobre isso. Ou eu tenho que ter uma frequência. Cecília, assim, sendo muito transparente aqui com as pessoas que estão nos assistindo. É uma coisa que... Obviamente, algo que foi importante para mim, que eu entendo que é relevante. Eu não fico pensando muito, nossa, o texto, eu escrevo uma coisa ali, eu tô sentindo aquilo na hora, não faço algo, né, texto muito grande. Coisas que eu acho que de fato vão contribuir. Não é nada muito planejado, não. Então, como a marca pessoal, ela tem muito mais relação com o ser. O ser é que envolve minhas características, minha personalidade, os meus valores, o que é importante para mim, como eu vejo o mundo, como eu me relaciono com as pessoas. E óbvio, tem estratégia para isso? Tem estratégia para quem não tem essa habilidade de fazer naturalmente, tem estratégia, mas eu costumo dizer que a gente pode comparar uma marca pessoal com um iceberg. Se a gente navegar, a gente vai ver a pontinha do iceberg, que são os posts no LinkedIn, a minha aparência, a forma como eu falo, a minha voz, a forma como eu trato as pessoas. Mas
toda a base para que isso o que aparece aqui fora do iceberg me leve a trazer a melhor contribuição e a crescer por quem eu sou, é um trabalho, né? É um pensar do que está debaixo d'água, que é minha essência, talentos, pontos fortes, como eu levo isso para as pessoas. E é por contribuição. E é muito interessante. Quando eu falei para você, que eu falei aqui no começo que eu tenho uma admiração muito grande, Vanessa, é porque não são muitas pessoas que fazem isso. Assim, tão bem quanto eu acho que você faz, e sem pensar, sabe? Só ser. E isso que me faz ter uma admiração muito grande por você, além da pessoa, que você é, além de linda, de você ser essa marca que flui. Flui de uma maneira tão, assim, constante e consistente, falo. Então, não muda. Não muda. Tá aqui comigo, mas se eu acredito que se eu for na empresa, vai ser a mesma coisa. Se eu for na Anshan encontrar você um dia, vai ser a mesma Vanessa. E isso é muito bacana, viu? Parabéns. Cecília, muito obrigada. Nossa, eu tô muito obrigada. Não, e é muito verdadeiro isso que eu tô falando. Eu vejo isso em você muito presente. Obrigada. E você falou, né, uma questão da ponta do iceberg. Claro que tem tudo isso. E acho que a dedicação também é muito importante, sim, né? sim. Que nós nos dedicamos anos, né? Desde da faculdade, tudo que a gente faz. E o ser, sem dúvida, mas é acompanhado da dedicação. Então, sim. acho que é uma combinação. E eu fico muito feliz. Confesso que nas nossas conversas, algumas coisas você trouxe para mim que é tão orgânico mesmo, sem pensar, que eu mesma nunca tinha parado para pensar em algumas coisas que você me trouxe quando você me convidou e a gente começou a conversar sobre o que seria. Então, eu fiquei muito feliz. Claro que tenho muito a melhorar algumas coisas, inclusive vou olhar com mais cuidado, com mais carinho, mas claro, eu acho que a essência, ela é essa, né? Espero que eu possa, né, que eu tenha contribuído aqui com as pessoas que estão nos ouvindo. Comigo também. E espero aprender muito mais. Acho que isso também é uma questão muito importante, né? Nunca parar de aprender. Exatamente. Ser curiosa. Eu acho que isso é importante demais para crescimento de qualquer pessoa, né? Então, acho que estou aqui hoje, primeira vez, num podcast. Aceitou mais um desafio? Tava nervosa, falei para você. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar esse valioso tempo aqui, dessa troca. Eu que agradeço você ter vindo. E espero ter contribuído com você e com seus ouvintes. Certamente, contribuiu para mim. Foi muito interessante porque eu estudo sobre mentalidade, né? E sobre a mentalidade executiva. E muitas das coisas que você falou aqui, que você tem naturalmente, tá lá o traço da mentalidade do executivo, de uma pessoa que pensa grande, né? Muito bom, Vanessa, muito obrigada. Pra gente finalizar, deixa aqui para as pessoas que estão nos ouvindo uma prática. Se você pudesse uma prática ou uma orientação, o que você quiser. Alguma coisa que você deixa do seu coração para as pessoas que estão nos ouvindo, que têm desejos de crescer, de melhorar a sua influência, sua comunicação, que muitas vezes tem medo de aceitar desafios, medo de se expor. Uhum. Bom, eu acho que enfrentar os medos, né? Eu tive muitos ao longo dessa minha trajetória, né? E como eu falei aqui, enfrente seus medos através do conhecimento. Eu acho que tendo conhecimento é fundamental, né? Qualquer pessoa vai longe, desde que ela tenha conhecimento. E faça isso com amor, né? Com amor, dedicação, qualquer pessoa vai longe, né? Eu acho que isso são as bases, né, dessa minha marca pessoal, né, que você falou. Eu tento fazer tudo isso com empatia. Uhum. E isso tá ligado aos bons relacionamentos. Eu acho que tudo é uma coisa só, né? Acaba que no final do dia, você sendo empático, fazendo com amor e dedicação, os resultados virão, com certeza. Muito bom.
Muito obrigada, parabéns pela jornada, pela carreira, pela vida. Eu que agradeço. E eu vou te esperar aqui em outros momentos pra gente falar de outros assuntos. Com certeza, adorei. Que bom. Obrigada, Cecília. Obrigada mais uma vez pelo convite. E eu que agradeço. E que episódio incrível, quanto conhecimento, quanta coisa interessante para que a gente possa colocar em prática imediatamente, a Vanessa trouxe pra gente. Então, se você curtiu esse episódio, ele fez sentido para você, compartilha aqui com a gente, coloca um comentário, pode colocar uma pergunta para a Vanessa que eu mando para ela. Com certeza. E também compartilha esse episódio com todas as pessoas que você gosta, que você quer ver o bem. Porque eu acredito que tudo isso que foi falado aqui faz com que todos nós cresçamos demais. E muito obrigada por você ficar com a gente aqui até o final desse episódio. E nós nos encontramos, então, daqui 15 dias, no próximo episódio do Oratória Executiva. Porque o seu melhor está por vir.